Olá pessoal, sintam-se todos cumprimentados. Hoje estarei aqui demonstrando a resolução deste exercício relativo à determinação de áreas por integração. A razão de se usar aqui integração é porque temos alguns limites da tal área que são linhas curvas, não é? E não tratando-se de linhas retas, não tem uma fórmula de figuras planas para poder determinar essa área, então recorre-se à integração. E este exercício pertence a um exame, não é? Exame de admissão, como podem ver aqui, da Universidade de Oxford, e estaremos aqui determinando aqui o valor ou a solução do mesmo. Como podem ver aqui, temos algumas alternativas, então fique comigo até ao final do vídeo. Então, antes de começarmos mesmo, vou pedir para que partilhe o vídeo para que mais pessoas vejam. Deixe o seu like para promover o vídeo, subscreva-se no canal para promover o canal, ative o sino das notificações para que seja notificado no caso de haver um novo vídeo. Para começar, o exercício diz: the area of the region bounded by the curve y equals to e power x, the curve y equals to 1 minus e power x, and the y-axis equals. Então, traduzindo isto, o exercício diz a área da região limitada pela curva y igual a e elevado a x, a curva y igual a 1 menos e elevado a x, e o eixo y é igual a. Então, temos aqui as alternativas. Então, vamos determinar a área primeiro e depois vamos escolher aqui a alternativa correta. Então, primeiro ponto que temos que ter em conta para determinar uma área limitada por certas curvas, vamos ter que esboçar as curvas para podermos definir esses limites que vamos usar na integração. Então, vou aqui desenhar o sistema cartesiano ortogonal e vou colocar aqui o eixo y e depois o eixo x. Não é fácil desenhar aqui, é por isso essas ondulações aqui. Então, se formos a ver aqui, a primeira curva é y igual a e elevado a x. Trata-se de uma função exponencial com uma base positiva, não é? E sabe-se que quando se trata de uma função exponencial em que o expoente é x com uma base positiva, sempre a função vai ter o que? Uma ordenada na origem que é 1. Então vai passar daqui. Isso porque nesse ponto aqui o x é igual a 0. E se formos a colocar aqui 0, se a base é positiva, mesmo que seja negativa elevado a 0, sempre vai dar 1. Então temos aqui 1, não é? E quando se trata de uma base positiva, a função vai ter um trajeto destes. Então vou colocar aqui assim. Então esse vai ser o nosso e elevado a x, não é? E depois temos a outra curva, diz y igual a 1 menos e elevado a x. Essa função aqui podemos desenhar ou representá-la aqui, seguindo aqui alguns procedimentos. Se formos a ver aqui, esta função toda é o resultado da translação desta aqui uma unidade para cima, não é? Temos aqui 1 menos e elevado a x, isso é o mesmo que menos e elevado a x mais 1. Então, a translação dessa aqui uma vez para cima. Então, numa primeira fase, vamos ter que representar essa aqui, depois vamos transladar para cima. E esta aqui, se formos a ver, é menos e elevado a x, que quer dizer que é o simétrico deste aqui, não é? Em torno do eixo x. Então, temos já esta aqui é elevado a x, então menos x quer dizer vai ser o simétrico em torno do eixo x desta aqui. Então vamos representar aqui o menos 1 e vou colocar a tracejado porque agora vamos desenhar menos e elevado a x e não a função final que vai ser 1 menos e elevado a x. Então coloco aqui a tracejado isto. Depois continua e tenho aqui. Então essa aqui é
menos e elevado a x. Agora, para termos toda a expressão ou toda a curva aqui, vamos trasladar uma unidade para cima, por conta deste 1 aqui positivo. Então, este ponto aqui, de menos 1 passa para 0, não é? Aqui no 0. E depois o resto também vai trasladar uma unidade para cima. Então, vou ter aqui já, posso escrever isso com um traço cheio. Então, tenho aqui. E depois daqui tenho... Aqui continua assim. Então, já temos aqui as duas curvas. Essa vai ser 1 menos e elevado a x, não é? E o exercício nos pede para determinarmos a área que é limitada pelas duas curvas, esta e esta, e o eixo y. Se formos a ver, temos esta curva aqui e temos a outra. Numa primeira fase, esta área é limitada pelas duas, mas não pelo eixo y. Depois temos esta aqui que é limitada pelas duas, esta e esta, e depois o eixo y. Então eles na verdade pedem essa região ou pedem a área dessa região aqui. Então vou mudar a cor da caneta aqui para poder destacar essa região. Então já posso destacar aqui essa região em que pedem a área, é esta, não é? Esta região aqui. Então, como podem ver, tem alguns limites curvos. Então, usando fórmulas de figuras planas, não é possível determinar esta área aqui. É daí que vai ter que se recorrer à integração. E como é que se faz isso? De onde é que vem este princípio de uso de integração para determinar áreas limitadas por linhas curvas? Se formos a ver aqui, podemos considerar que esta área aqui é um conjunto de linhas, não é? Esta área é composta por um conjunto de linhas verticais, não é? E essas linhas que estamos a considerar vão ter uma largura infinitesimal d de x, não é? E depois a altura dessas linhas é a diferença entre as ordenadas dessas curvas, não é? Se formos a pegar, por exemplo, num ponto x como este aqui, vamos ter aqui uma linha que tem largura d de x, mas a sua altura vai ser o que? A diferença dessa curva aqui e esta neste mesmo ponto. E com isso nós podemos formular aqui que d de A vai ser a área, na verdade, de cada linha que nós tivermos aqui. Vai ser igual ao que? A altura, não é, da linha. E a altura da linha, como já dissemos, é a diferença entre as duas curvas. E como é que se faz isso? A curva que estiver acima vai subtrair a curva que estiver embaixo. Então podemos assumir aqui que esta curva é y1 e esta aqui é y2. Então vou colocar aqui y1 menos y2. Então aqui eu teria o que? A altura dessa linha aqui. Então vezes a sua largura, para eu ter o que? D de área. A sua largura é d de x, como eu já disse. E quanto à subtração ou a altura quanto à altura das linhas que nós consideramos, se formos a ver, por exemplo, se a área tivesse deste lado de cá, a curva y2 é que ficava em cima e a curva y1 é que ficava embaixo. Então, para que seja positiva essa altura, o y2 já é que iniciava e o y1 já é que ficava nesta posição. Então, seria y2 menos y1 nessa região. Mas nessa região é y1 menos y2. Ou seja, o que estiver em cima é que subtrai o que estiver embaixo. Então, nós sabemos, a partir do conhecimento de integração, não é, que a integral de d de A vai ser igual a A, que é a área, não é? Então, podemos aqui dizer que a área vai ser igual à integral de d de área. E isso vai ser igual, nós sabemos que d de A é isto, então vai ser igual à integral de y1 menos y2 vezes d de x. Nós já conhecemos o y1, que é este, e o y2, é este. Agora nos restam os limites de integração, né? E para tal vamos ter que buscar os limites em x, não é? E teremos que ter aqui o valor de x para esse ponto, o valor de x aqui,
E aqui já podemos notar que o valor de x é zero, não precisamos de nos maçar tanto, então podemos assumir aqui que é x1 e x2, ou x1 e x2, é o que nós estamos à procura aqui, x1 e x2. E o x2 nós já achamos é zero, ou já é conhecido é zero. O que nos resta é achar o x1, e para achar o x1 nós podemos notar aqui que é o ponto de interseção das duas curvas, e elevado a x e 1 menos e elevado a x, e para tal podemos igualar as duas curvas, as duas funções, para acharmos o valor de x. E com isso e elevado a x vai ser igual a 1 menos e elevado a x. Este passa para o outro lado, fica positivo, então ficamos com 2 e elevado a x, que vai ser igual a 1. E continuando aqui, e elevado a x vai ser igual, esse passa divide, então fica 1 sobre 2. E com isso nós temos aquela propriedade que diz a elevado a b igual a c. Isso implica que logaritmo na base a de c vai ser igual ao que? A b, ou seja, b é igual a logaritmo na base a de c. Então o nosso b aqui vai ser o x, e a nossa base vai ser, a nossa base a vai ser o e, e o nosso logaritmo vai ser 1 sobre 2. Então teremos aqui que x vai ser igual a logaritmo na base e de 1 sobre 2. E continuando aqui, x vai ser igual, logaritmo na base é o mesmo que ln, então de 1 sobre 2. E isto é o mesmo que ln de 2 elevado a menos 1, e pela propriedade dos logaritmos esse pode passar aqui a multiplicar, então x seria igual ao que? A menos ln de 2. Então já temos aqui o valor desse primeiro x, e podemos chamar aqui x1, então nosso x1 vai ser igual a menos ln de 2. Então continuando aqui com a nossa função para determinar a área, ou continuando com a nossa equação, para determinar a área teríamos que a área vai ser igual à integral a partir de x1 que é menos ln de 2 até x2 que é 0. E aqui o valor de y1 é e elevado a x, y2 é 1 menos e elevado a x, e vezes d de x. E continuando aqui, teremos que a vai ser igual à integral de menos ln de 2 a 0, não é? E aqui menos entra, fica e elevado a x e menos 1. Aqui menos com menos fica mais, então mais é elevado a x d de x, o que vai ser igual a integral de menos ln de 2, 0, aqui abre parênteses, e elevado a x e elevado a x fica 2 e elevado a x e menos 1 vezes d de x. Então vamos integrar aqui essa expressão e substituir pelos limites de integração, e teremos a área. Então a vai ser igual, integral de 2 elevado a x é o mesmo que 2 elevado a x, não é? Não muda. Depois menos integral de 1 a x, então teremos aqui menos x, aqui depois os limites de integração, menos ln de 2 e aqui 0. Agora vamos substituir e a área vai ser igual, aqui abre parênteses, 2 vezes e elevado a 0 menos 0, fechamos, menos, abre parênteses, 2 vezes e elevado a menos ln de 2, menos, abre parênteses, menos ln de 2, fechar, fechar, fechamos, e a vai ser igual, aqui 0, aqui é elevado a 0 é 1, então ficaremos com 2 vezes 1 é 2, então abro parênteses, aqui tenho 2, menos, que é este aqui, abre parênteses, 2 vezes, aqui este pode passar, fica expoente, então ficávamos aqui com ln de 1 sobre 2, não é? Porque se esse passa, fica expoente, fica 2 elevado a menos 1, fica 1 sobre 2, depois menos com menos é mais,
mais ln de 2, fecha parênteses, fecho aqui, e a área vai ser igual, abre parênteses, 2 menos, aqui 2 vezes, e aqui temos uma situação, temos essa base que é igual à base desse logaritmo, e há uma propriedade que diz a elevado a logaritmo na base a de b vai ser igual a b. Então, por causa disso mesmo, que isso tudo vai ser igual ao que? A 1 sobre 2. Então, ficamos aqui com 1 sobre 2 e depois mais ln de 2. Este aqui. Então, fechamos parênteses aqui, fechamos. E a vai ser igual a, agora posso desconsiderar esses parênteses retos, fico com 2 menos, abrir parênteses, 2 vezes 1 sobre 2, vai dar 1, depois mais ln de 2, fecho parênteses, a vai ser igual a 2 menos 1 menos ln de 2, e a área vai ser igual a 2 menos 1, vai dar 1 menos ln de 2, e este é o resultado final. Este aqui é o resultado final. Então, essa vai ser a área dessa região aqui. E vamos aqui nas nossas alternativas. E se formos a ver aqui, temos a linha A é 0 e a alternativa correta é a linha B, onde temos também 1 menos ln de 2, que é este aqui. Então, espero ter ajudado muito. Aqui, na verdade, estive, como podemos ver, a ensinar como achar uma área através de integração, uma área limitada por certas curvas, não é? E mencionei aqui alguns passos a ter em conta. Primeiro, temos que desenhar os gráficos para determinar os limites de integração, e depois de desenhar os gráficos, vamos determinar os limites de integração. Aqui, por exemplo, estive a determinar um dos limites de integração. O outro limite era fácil de achar, é 0, não é? E depois disso, é só identificarmos qual é o gráfico que está acima nessa região e o gráfico que está abaixo, e o gráfico que está acima é o primeiro aqui nessa expressão e o que está abaixo é o segundo, não é? E depois vamos integrar normalmente a nossa expressão e depois vamos achar a área. Então, eu vou ficar por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, partilhar para que mais pessoas vejam, subscrever-se no canal e ativar o sino das notificações, que esses procedimentos aí me ajudam muito, e até ao próximo vídeo.